colega solicitando a entrada, vocês me avisem, porque no modo apresentação eu não consigo ver, sabe? Então, assim, vocês me ajudam a dar acesso ao colega. Outro detalhe também, gente, é que pode ocorrer qualquer falha, queda da internet, acontecendo qualquer um desses problemas, vocês, por favor, podem entrar em contato também para que eu possa discutir aqui com vocês. Então, meninos, nós, na nossa última aula de bioquímica da nutrição, nós discutimos sobre o metabolismo dos carboidratos. Até depois eu vou encaminhar para vocês uma complementação dessa aula, falando sobre o metabolismo do glicogênio, né? Então, para a gente complementar esse conteúdo que nós falamos, certo? Então, hoje vamos focar aqui no metabolismo dos lipídios, certo? Então, qual é o objetivo da aula? Acredito que vocês já tenham visto alguns tópicos relativos ao metabolismo dos lipídios, mas nós vamos estar discutindo todo o processo de digestão de lipídios presentes na alimentação, ou seja, como ocorre esse processo de digestão de lipídios, né? Será na boca, no estômago, no intestino, né? Uma vez presente, depois de absorvido esses lipídios, qual é o processo de mobilização e transporte dos ácidos graxos, né? Então, esses ácidos graxos, esses triacilgliceróis, que são armazenados nos adipócitos, como eles são mobilizados, né? Como e quando eles são mobilizados. Vamos discutir sobre o metabolismo dos triacilgliceróis, que são os principais lipídios presentes na nossa dieta, né? E a forma como eles são armazenados nos adipócitos, como ocorre a oxidação desses ácidos graxos, né? E, por fim, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre a formação dos corpos cetônicos e a influência e como esses compostos são formados no jejum e nos indivíduos portadores de diabetes, né? Então, quais são esses corpos cetônicos? Quais órgãos que podem utilizar os corpos cetônicos? Quando que é formado? Então, vamos estar discutindo esses tópicos que são muito importantes e discutidos dentro da nutrição, tá? Então, nós vamos começar aqui inicialmente falando sobre a digestão dos lipídios. E vocês sabem, meninos, que os lipídios são a nossa economia energética das nossas células, certo? Por quê? A reserva de glicose que nós temos armazenada como glicogênio no músculo e no fígado é como um dinheiro vivo, né? Então, nós consideramos que os lipídios eles são de reserva, considerando como uma poupança gorda, né? Então, e esta energia dos lipídios, ela reside aonde, gente? Ela vai residir principalmente nas cadeias de ácidos graxos que estão presentes nos triacilgliceróis, né? Então, nós sabemos que quando há calorias em excesso, os ácidos graxos, né, eles são sintetizados, né? No caso, quando nós temos calorias em excesso, os ácidos graxos são sintetizados e vão ser armazenados como triacilgliceróis nas células adiposas. E, ao mesmo tempo, quando há demanda de energia, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer que esses ácidos graxos eles vão ser catabolizados, eles vão ser utilizados pelo nosso organismo para liberar energia. Então, nós estamos falando do catabolismo e do anabolismo.
Então, qual a diferença entre elas? As diferenças básicas, nós vamos ver que a síntese vai ocorrer no citossol das células, né? Enquanto que o catabolismo ele vai ocorrer principalmente nas mitocôndrias, né? E o catabolismo ele vai ter ali o NADPH como doador de elétrons de alta energia ali no caso na síntese dos lipídios. E só um instantinho que eu vou lá buscar, parece que tem algum colega entrando aqui no nosso. Só um instantinho, ok, vou voltar lá. Professora, então, anabolismo citosol e catabolismo mitocôndria. Isso, exatamente isso. Então, ocorre em compartimento celular diferente, como você está vendo, né? O catabolismo na mitocôndria, a síntese no citossol, e, no caso, na síntese dos lipídios, nós vamos ter o NADPH como doador de elétrons, né? E o FAD e o NAD, no catabolismo, eles vão ser o quê? Que vão receber os elétrons do catabolismo, tá ok? Então, deixa eu aqui compartilhar o nosso slide. Tá tudo ok aí, gente? Compartilhando direitinho com vocês? Certinho. Uhum. Então, vamos continuar aqui, então, esse processo aqui. Então, essa é uma das diferenças, né? E nós vamos começar aqui falando para vocês que aonde que começa a digestão dos lipídios, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho que pode ocorrer na boca, no estômago, né? Mas praticamente não ocorre devido ao pH, né, do meio, mas nós vamos discutir detalhes referentes a isso daí. Então, a digestão dos lipídios começa principalmente com o quê? Com a decomposição das grandes gotículas de gordura, né? Então, as gotas de gordura que nós ingerimos na nossa alimentação são partículas muito grandes. Então, elas têm que se tornar gotas menores para permitir a ação das enzimas. E esse processo é denominado de emulsificação, né? E vocês já viram, já discutiram também que esse processo é mediado pelos sais biliares e que esses sais biliares são derivados lá do colesterol, né? Então, normalmente nós temos que, em média, um adulto ele vai ingerir cerca de 60 a 150 gramas de lipídios por dia, né? Desse total de lipídios, dessas 60 a 150 gramas de lipídios por dia, nós temos que 90% desses lipídios que estão presentes na nossa alimentação, eles normalmente são constituídos de quê? De triacilgliceróis, né? O restante desses lipídios da dieta corresponde a quê? Pode ser ao colesterol, aos ésteres de colesterila, né? Ou que são ésteres de colesterol, os fosfolipídios, os ácidos graxos não esterificados, que nós falamos quando nós falamos em ácidos graxos não esterificados, são os ácidos graxos livres, né? Então, gente, aqui nós vamos falar que a digestão dos lipídios, ela pode se iniciar, mas muito pequena no estômago, né? Catalisada por uma enzima, por uma lipase resistente ao pH ácido. Então, a maior parte acredita-se que seja originária das glândulas da parte superior da língua, que seria uma lipase lingual, certo? No entanto, gente, a velocidade de hidrólise é muito lenta, porque o lipídio não está emulsificado. E a enzima, ela somente degrada o triacilglicerol na interface lipídio-água. Então, esses lipídios não estão emulsificados, então a parte que vai ser
hidrolisada é uma parte muito pequena, aquela que está só ali sobrenadando sobre as águas, né? Sobre a água. Então, as moléculas do triacilglicerol contendo, normalmente, vocês sabem que nós temos os ácidos graxos de cadeia curta ou média. O cadeia curta vai normalmente até 6 átomos de carbono e a cadeia média de 6 a 12, normalmente, tá ok? E os de cadeia média são aqueles presentes no leite, né? Que pode até ser degradada por uma lipase gástrica, né? Desde que essa enzima ela é somente ativada em pH neutro, então só em recém-nascidos que se tem essa digestão, né? Mas no estômago do leite, né? Então, em adultos, onde o pH é baixo, vai ter uma digestibilidade praticamente nula, né? Então, mas no estômago dos lactantes, que tem um pH gástrico próximo da neutralidade, e as dietas dos lactantes, né, são a base de lipídios do leite, né? Então, essa lipase gástrica, ela pode desempenhar um papel na digestão dos lipídios, ok? Que, em geral, esses lipídios da dieta, eles não são digeridos nem parcialmente na boca ou no estômago, certo? Mas eles vão até o intestino delgado, né? E no duodeno, como vocês estão observando, ocorre o processo de emulsificação desses lipídios da dieta, né? Então, os sais biliares, como nós citamos anteriormente, esses sais biliares que são derivados do colesterol, né? Que os lipídios, então, vão ser degradados por enzimas produzidas pelo pâncreas, né? Essas enzimas estão sob controle hormonal e são secretadas pelo pâncreas no suco gástrico, né? Então, tem um hormônio que vai ativar a vesícula biliar, atuar sobre a vesícula biliar e sobre as células exócrinas do pâncreas, que vai fazer o quê? A liberação da bile para poder promover. Na bile, nós temos ali o ácido taurocólico, que vai emulsionar as gorduras, e, ao mesmo tempo, tem o quê? A enzima lipase para fazer a hidrólise do triacilglicerol. Porque essa molécula do triacilglicerol, ela é muito grande para poder sofrer difusão através das células, né? Então, o pâncreas libera também uma solução aquosa rica em bicarbonato, né? Para neutralizar o pH do conteúdo intestinal, para aproximar esse pH próximo da atividade enzimática digestiva, tá ok? Então, esses triacilgliceróis, eles são degradados, então, pelas lipases pancreáticas e, inicialmente, tenham na mente a estrutura do triacilglicerol, ou seja, uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Como que eles vão quebrar? Eles vão retirar 2 ácidos graxos, inicialmente, e vão ficar só com monoacilglicerol, né? E depois, é claro, vai hidrolisar esse ácido graxo, vai liberar os ácidos graxos livres e o glicerol. Esses ácidos graxos, eles são captados pelas células e são o quê? Ressintetizados, como daqui a pouquinho nós vamos falar novamente, né? Então, no caso, os ácidos graxos, só uma observação para vocês, aqueles ácidos graxos de cadeia curta e média, como nós falamos anteriormente, eles não são convertidos em seus derivados, que é acetil-CoA, como nós vamos ver que todos os ácidos graxos que vão sofrer o processo da beta-oxidação vão se transformados em acetil-CoA. Os ácidos graxos de cadeia curta e média, não. Então, eles são liberados diretos na circulação pórrea e são transportados o quê? Pela albumina sérica até o fígado, tá ok? Então, tem esse detalhe diferente que nós vamos
observar. Então, aqui no próximo slide, aqui, como você viu, né, nós temos um vestígio de lipase aqui. Opa! As fontes, então, de ácidos graxos combustíveis que o nosso organismo utiliza como energia são as gorduras ingeridas na alimentação, né? Então, recomenda-se aproximadamente no máximo de 30% de gorduras sobre o total da nossa alimentação. Essas gorduras, vocês sabem que são armazenadas nas células, nos adipócitos, né? Então, elas são sintetizadas em um órgão para ser exportada para outro, né? Então, vocês viram, então, que essas gorduras da dieta são absorvidas no intestino delgado e que nós temos alguns hormônios que vão desencadear o que? Essa mobilização desses triacilgliceróis armazenados, né? E depois, na mobilização desses triacilgliceróis, nós temos os ácidos graxos, após a hidrólise, são ativados e são transportados para o interior da mitocôndria, das mitocôndrias, onde vão sofrer o processo da beta-oxidação. Então, deixa eu só aqui passar para vocês verem um detalhezinho aqui. Ok. Então, tem aqui o que vocês, um resumo disso que nós falamos, né? Então, as gorduras ingeridas na dieta, né? Passam aqui pela vesícula, pelo estômago, pela vesícula biliar. Então, os sais biliares, eles vão emulsionar essas gorduras da dieta e vão formar as micelas, né? Então, em seguida, as lipases, né, que são produzidas pelo pâncreas, através da ação de hormônios, vão degradar os triacilgliceróis, né? Então, eles precisam ser emulsificados para que as enzimas possam atuar e quebrar os triacilgliceróis lá no intestino, né? Então, vão formar o quê? Ácidos graxos e outros produtos que vão ser absorvidos através da mucosa intestinal e vão ser ressintetizados, ou seja, convertidos novamente em triacilgliceróis, certo? E o que vai acontecer com esses triacilgliceróis? Né? Esses triacilgliceróis, gente, eles são muito apolares, então eles não vão conseguir circular através dos vasos sanguíneos e linfáticos até os tecidos para serem armazenados. Então, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser incorporados junto com o colesterol e com outros lipídios que vocês viram que estão presentes na dieta, em estruturas denominadas de apolipoproteínas. Deixa eu só, acho que tem alguém entrando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, meninos. Aqui tem, né? Ok. Certo, vamos voltar lá para a nossa aulinha. Aqui, não deixar ninguém de fora, né? Então, aqui vamos continuar. Aqui. Ok, deixa eu pegar aqui e aqui. Então, como eu falei para vocês, esses triacilgliceróis e os lipídios da dieta, então, são muito apolares. Então, eles não podem, eles não conseguem circular pelos vasos sanguíneos e linfáticos. Por isso, eles precisam ser incorporados em partículas formando os quilomicros, né? Então, nessas partículas aqui de quilomicros são agregados que transportam os lipídios presentes na nossa dieta, né? Junto com o colesterol, aquilo que eu falei para vocês, tem apolipoproteínas aqui também, ó, vocês podem observar aqui nessa estrutura que vocês estão observando, né? Fosfolipídios, tem proteínas, apolipoproteínas, que vão estar incorporadas nessas partículas denominadas de quilomicros, porque esses quilomicros, sim, eles já têm características físicas e químicas que circulam através dos vasos sanguíneos e linfáticos
até os tecidos, né? Professora, Aquilo que eu falei. Oi? como que se forma esse quilomicron? Esses quilomicros, por exemplo, os lipídios, eles vão se associando às proteínas, entendeu? Aos fosfolipídios, formando tipo uns agregados. Observem bem direitinho a estrutura deles aqui, ó. Tá vendo? Parece um lipossoma, entendeu? Sim, sim. Então, Essa imagem aqui do lado, né? essa imagem aqui do ladinho que Tá. vocês estão vendo. Beleza. Parece um lipossoma, onde são agregados aquelas partículas apolares, unidas aqui as partículas polares, como algumas apolipoproteínas, né? E todos os lipídios, é como se fosse um veículo que vai transportar todos os lipídios da dieta. Tipo, essa parte polar, ela cria tipo uma membrana para que possa passar. Exatamente, como se fosse um carrinho protetor ali dos apolares ali dentro. Entendi. Entendeu? Por isso que a gente fala, o Carlos, que os lipídios, a natureza desses lipídios da nossa dieta é muito importante, porque quando a gente fala em HDL e LDL, está relacionado aos constituintes desses quilomicros. Você está entendendo? Então, se você tem muito lipídio, entre aspas, gordura ruim nesses quilomicros, eles vão ter o quê? Vão ter um valor muito alto de LDL e baixo de HDL, então ele vai tender a se depositar aonde? Nos capilares, né? Entendeu? Nos vasos sanguíneos e linfáticos, promovendo problemas de saúde. Compreendeu? Sim. Obstruindo aí a passagem do sangue e tudo mais, né? Então, por isso que os lipídios, a natureza desses lipídios presentes na dieta é muito importante, porque esses quilomicros eles vão circular, né? Essa gordura vai circular através dos vasos sanguíneos e linfáticos até os tecidos, né? Então, quando chegar nos tecidos, o que vai acontecer? Eles vão ser armazenados nos adipócitos, né? E uma vez armazenado nos adipócitos, o que nós temos? Caso haja necessidade de energia, nós temos uma lipoproteína lipase, que é ativada por uma apoproteína ApoC2, né? Que vai liberar ácidos graxos e glicerol. Ou seja, uma lipase vai quebrar o triacilglicerol armazenado nos adipócitos e vai liberar os ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos, eles vão, novamente, eles não podem seguir através da corrente sanguínea. Então, o que vai acontecer? Eles vão se ligar na albumina, né? Se liga na albumina, que é a proteína que vai transportar eles até aonde? Até a mitocôndria, onde eles vão ser oxidados como combustível para a produção de energia. Ô, professora. Entenderam direitinho? Só um instantinho aqui que alguém está falando alguma coisa. Alguém pedindo para entrar na aula. Boa noite, professora. Era eu. Já entrou? Então tá bom. Sim, obrigada. Então tá certo. Então tá bom. E entendeu aqui o esqueminha, normalmente, como vai acontecer? Então, aqui vocês observam os triacilgliceróis que vão ser quebrados, depois oxidados para produzir CO2 e ATP, né, através do processo de respiração, da cadeia respiratória, né? Ok? Então, vamos lá aqui agora. Então, aqui, olha, opa, só um instantinho aqui, um momentinho. Então, você vai observar nesse desenho aqui, o que nós temos? A célula adiposa, e nessa célula adiposa nós temos os triacilgliceróis, né? Então, quando que esses triacilgliceróis, que estão lá armazenados nos adipócitos, vão ser utilizados? Quando for detectado
pelos hormônios nossos, níveis baixos de glicose no sangue. Então, o que vai liberar? O glucagon e a epinefrina, né? Então, esses hormônios, o glucagon e a epinefrina, eles vão se ligar o quê? A receptores específicos, né? Tá ok? Então, vocês estão observando os hormônios, glucagon e epinefrina, vão se ligar a receptores específicos na superfície celular e vão ativar o quê? A adenililciclase. Essa adenililciclase vai produzir o CAMP, né? Esse CAMP vai o quê? Vai ativar essa proteína quinase. Essa proteína quinase, o que ela vai fazer? Ela vai fosforilar e vai ativar a triacilglicerol lipase. Então, essa triacilglicerol lipase vai começar a hidrolisar os triacilgliceróis em quê? Em ácidos graxos e glicerol, né? Então, eu tenho como produto para cada molécula de triacilglicerol 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Esses ácidos graxos, então, eles não têm polaridade para seguir através da corrente, né, sanguínea. Então, o que vai acontecer aqui que vai ligar? Vai se ligar à albumina, né? A albumina, uma proteína transportadora, que vai levar esses ácidos graxos até o sítio da beta-oxidação, né? Aonde eles vão ser oxidados. Tá ok? Então, olha só. Aqui para vocês verem. Aí então, já vimos o caminho dos ácidos graxos. Aí vocês poderiam perguntar, professor, e o glicerol? O glicerol tem algum papel na produção de energia? Sim. Né? Então, a gente está vendo que 5% da energia biologicamente disponível dos triacilgliceróis é fornecida pelo glicerol. Então, o glicerol também vai produzir energia. Pouca, mas vai. Né? Então, e o que vai acontecer com esse glicerol? Esse glicerol, gente, ele tem 2 caminhos. Por exemplo, caso há necessidade de produção de energia, ele vai seguir pela via glicolítica, né? Ou seja, e vai seguir para o ciclo de Krebs. Caso não tenha assim tanta necessidade de energia no nosso organismo, o que vai ocorrer? O glicerol ele vai seguir pela via glicolítica, mas até formar a dihidroxicetona fosfato, e daí vai para o processo da gliconeogênese. Por que gliconeogênese? Ou seja, vai para o fígado, né? Onde vai participar da síntese da glicose, que vai ser armazenada como glicogênio, né? Então, precisa de energia, o glicerol segue o caminho da glicólise, ou seja, até acetilcoenzima A. Não precisa de energia, ele vai servir o quê? Como intermediário, né? Como aí sendo levado até dihidroxicetona fosfato, para participar da síntese da glicose, que é o processo que nós damos o nome de gliconeogênese. Então, vamos lá. Então, gente, nós estamos observando que vocês vão observar daqui a pouquinho, né? Mas vocês já sabem que esses ácidos graxos, eles são oxidados a acetilcoenzima A, né? E essa acetilcoenzima A, ela segue para o ciclo de Krebs, se nós temos oxalacetato suficiente, né? Ou seja, agora, se nós não tivermos oxalacetato suficiente no ciclo de Krebs, por quê? Por quê? O oxalacetato, quando nós não temos a entrada de glicose nas células, ele vai sofrer um metabolismo secundário, ou seja, ele vai ser direcionado para a produção de glicose, né? Para o metabolismo também da gliconeogênese. Então, nesse caso, o que vamos ter? Formação dos corpos cetônicos, né? Quando não tem oxalacetato
não tem carboidrato suficiente. Então, não tem carboidratos, não tem oxalacetato, porque esse oxalacetato está sendo desviado para a produção da glicose, porque não tem entrada de glicose na célula. Aí, nesse caso, vai formar os corpos cetônicos, né? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, quais são os precursores da acetilcoenzima A, né? Então, nós temos a glicose, aminoácidos, como vocês já viram, ácidos graxos, né? Corpos cetônicos, vocês estão observando, os hormônios esteroides, né? Colesterol, sais biliares, os eicosanoides, os fosfolipídios, os triglicerídeos, né? Todos eles, esses daqui, eles são formados a partir da acetilcoenzima A, né? Então, a acetilcoenzima A, ela é formada no nosso corpo, né? A partir da glicose, aminoácidos, ácidos graxos, corpos cetônicos, mas ela também serve como ponto de partida para a síntese de quê? De ácidos graxos, dos corpos cetônicos, do colesterol, dos hormônios esteroides, dos sais biliares, né? Aí nós temos dos triglicerídeos, fosfolipídios, dos eicosanoides e também para a produção de energia, né? Ok? Então, vamos lá. Só um instantinho aqui. Opa, isso. Então, gente, vocês vão observar que esse ácido graxo está chegando lá na mitocôndria, né? Então, esses ácidos graxos de cadeia longa, eles, na célula hepática, eles vão ser ativados para formar o acil-CoA, né? O acil-CoA, quando eu falo acil-CoA, seria a ativação de qualquer ácido graxo de cadeia longa que eu falo pode ter 16, 18, 20 átomos de carbono, né? São o metabolismo deles, certo? Então, se eu tenho 16, eu vou falar o palmitoil-CoA, né? Então, eu estou usando o acil-CoA como um termo genérico referente a qualquer ácido graxo de qualquer número de carbono representado aqui pelo E. Né? Então, todo ácido graxo, para ser, né, para poder sofrer essa passagem, ele tem que ser ativado. Então, o primeiro passo da ativação é formar acetil-CoA. Após essa ativação, eles são transportados para dentro da mitocôndria, né? Então, para ser transportado para dentro da mitocôndria, isso ocorre através da ligação à molécula da carnitina, como vocês viram, e que é no interior da mitocôndria que vai ocorrer a oxidação até acetil-CoA. Então, aqui eu tenho um modelinho para vocês entenderem bem direitinho como é esse processo da ativação do acetil-CoA, né? Então, aqui nós temos o grupo do ácido graxo, esse em rosinha aqui, o ácido graxo, fatty acid, né? Então, o acil fatty acid CoA, né? Então, a estrutura de um ácido graxo genérico, esse Rzinho aqui representando número de átomos de carbono, que pode variar de 16 a 20, normalmente, tá? Então, ele vai ser ativado como? Através da ligação aqui da ação da enzima acetil-CoA sintetase, né? Então, vai se ligar a um grupo fosfato, então vai ativar, né? Então, vocês estão observando aqui o grupo fosfato, né? A ligação da coenzima A aqui, né? Uma vez formado esse adenilato acil graxo, né? Nós vamos ter a ativação dele, né? Aqui o ácido graxo, né? Acil-CoA, o acil-CoA aqui formado. Então, só por quê? Por que precisa dessa ativação? Para que seja energeticamente favorável,
né? Então, para que a entrada deles nas células seja energeticamente favorável. E vocês vão observar que ele, depois que ele passar através para o interior da mitocôndria, ele vai sofrer um processo de degradação, de oxidação, né? Então, vamos lá aqui observar. Então, observe, a entrada, então, nós temos aqui o ácido graxo ativado, o ácido graxo ativado é esse acil-CoA, né? Esse acil-CoA, para entrar na mitocôndria, o que vai acontecer? Ele vai ter que se ligar à carnitina, né? Então, ele vai formar um complexo com a carnitina, o acil-carnitina, para transpor ele para o interior da matriz mitocondrial. Então, quando chegar no interior da matriz mitocondrial, libera-se o ácido graxo, se separa da carnitina, e a carnitina retorna, né, novamente para o lado exterior, né, da matriz, para que possa ligar-se novamente a novas moléculas de ácido graxo para trazer para dentro da matriz mitocondrial. Isso ocorre através, né, da carnitina transferase 2, né, esse desligamento. E a ligação é através da aciltransferase carnitina 1, né, que vai transferir o quê? O ácido graxo para a carnitina, para que ele possa entrar no interior da matriz. Então, aqui nós temos do ladinho a estrutura dessa molécula de carnitina, né? Então, o primeiro intermediário da síntese dos ácidos graxos é o malonil-CoA, né? Então, esse malonil-CoA, ele previne a degradação e síntese, que a degradação e a síntese dos ácidos graxos ocorra simultaneamente, né? Senão não faria muito sentido, né? Ok? E vamos aqui observar aqui nos próximos, só um instantinho, que às vezes dá uma travadinha. Então, gente, olha, vamos entender como que vai ocorrer essa beta-oxidação. Vocês estão observando aqui do ladinho, nesse estágio 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ácido graxo, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. E se vocês observarem, esse ácido graxo de 16 carbonos vai se dar pela remoção sucessiva de 2 unidades de carbono na forma de acetil-CoA. Então, a primeira etapa, vão removendo de 2 em 2, 2 em 2 unidades de carbono na forma acetil-CoA, né? Então, cada crivagem, então, vai requerer, vocês vão observar que vai requerer o quê? Nesse primeiro estágio? Uma sequência de 4 reações, né? Designada de beta-oxidação. E vocês vão observar, meninas, que isso produz uma grande quantidade de energia. Então, observem, vamos ter aqui 8 moléculas de acetil-CoA para poder entrar depois no ciclo do ácido cítrico, que vai gerar CO2 e elétrons, que são transferidos ao NADH e o FADH, que são carreadores desses elétrons para a cadeia respiratória, para poder, vocês viram aqui, reduzir, né, o hidrogênio, reduzir o oxigênio aqui, a água, né? Então, o primeiro estágio vai ser a formação dessa acetil-CoA. Segundo estágio seria essa entrada desse acetil-CoA no ciclo. Travou para mais alguém?
tem aqui os 16 carbonos. É beta-oxidação, por quê? A clivagem, a quebra, vai ocorrer aí no segundo carbono. Ó. O primeiro carbono é grupo funcional, segundo aí do carbono alfa, né? Entre alfa e beta. Então, vai ocorrer aí do lado desse carbono beta, né? Através da ação, e nós temos aí, gente, essas 4 reações, que são elas. Primeiro, inicialmente, vai ocorrer a ação de uma desidrogenase, de uma enzima. Quando a gente fala desidrogenase, é uma enzima que vai retirar hidrogênios de um carbono. Depois, nós temos a ação de uma hidratase. Quando a gente fala de uma hidratase, é uma enzima que vai incorporar água, né, naquela dupla ligação que foi formada. Depois, retira-se novamente o hidrogênio, né? E depois dessa retirada do hidrogênio, se tem a transferência do acetil para a porção que foi quebrada. Por quê? Para que esse ácido graxo restante possa novamente continuar o seu processo de beta-oxidação, que vai ser sucessivamente aí, né, 7 etapas. Então, observe, a primeira etapa, nós temos a retirada desses hidrogênios. Observe aqui CH2, CH2, né, nesse carbono beta e alfa. Então, eles vão perder esse CH2, vão ficar com hidrogênio. Aonde foi removido o hidrogênio, formou uma dupla ligação, né? Aí, depois, tem a ação dessa enoil-CoA hidratase, né? Essa enoil-CoA hidratase vai o quê? Incorporar uma molécula de água. Então, observe o OH aqui da molécula de água colocada acima, junto desse hidrogênio, e mais um hidrogênio aqui no CH2. Então, hidratou essa molécula, formando a L-beta-hidroxiacil-CoA, que vai sofrer aqui depois, ó, um processo novamente de desidrogenação. Ali perto do OH, vai ter retirada de mais hidrogênios. Observa que esse hidrogênio do grupo OH sai, vai formar, então, uma dupla, né? Os 2 hidrogênios, olha, esses 2 hidrogênios são removidos, e, em função disso, vai formar uma dupla, formando aí o que vocês estão vendo, beta-cetoacil-CoA, né? Então, gente, depois nós temos... Quebrou aqui a molécula do ácido graxo, só que essa outra porção do ácido graxo que foi quebrada precisa ser ativada novamente. Então, tem a acil-CoA transferase, que é uma tiolase, né, que vai transferir esse grupo acetil-CoA para outra porção. Então, eu que tinha um ácido graxo de 16 carbonos, agora tem um grupo acetil-CoA e tem um ácido graxo de 14 carbono, que é o ácido mirístico, né? O mirastoil-CoA, que vai continuar a sofrer novamente essas sucessivas etapas, né, de quebra para formar novamente esses acetil-CoA. Então, observem aqui tudo que ocorre, só um instantinho, aqui, tudo que ocorre ali na quebra. Então, como produto, nós vamos ter 8 moléculas de acetil-CoA, olha, 7 moléculas de NADH, 7 de FADH2 e 7 de H+, né? Então, o cômputo geral, se nós conferirmos que as moléculas do NAD, do FAD, também são transformadas em ATP, o total da quebra de um ácido graxo de 16 carbonos é 28 moléculas de ATP, só da quebra, né? Fora o que é produzido de energia da entrada da acetil-CoA, dessas 8 moléculas de acetil-CoA no ciclo de Krebs, né? Olha só que liberou de cada quebra, né? Tinha 16, gerou 14, depois 4 novamente etapas, gerou 12, 4 etapas gerou 10, 4 etapas gerou 8, 4 etapas gerou 6, 4 etapas, aí vai gerar 2 moléculas de acetil-CoA. Então, essas 8 moléculas de acetil-CoA vão entrar no ciclo de Krebs para produzir uma quantidade enorme de energia. Vocês vão ver, gente, que é em torno, mais ou menos,
de 108 moléculas de ATP que vão ser formadas da quebra de um ácido graxo de 16 carbonos, né? Então, se tiver 18, se tiver 20, vai gerar mais ATPs ainda. Então, gente, observe aqui uma curiosidade para vocês, que eu achei interessante, para vocês saberem o quanto que os lipídios são uma poupança rica de energia. Né? Então, os ursos polares, vocês sabiam que só se alimentam por algumas semanas do ano? Né? O famoso processo de hibernação. Eles ficam em jejum por um período mais ou menos, gente, de 8 meses ou mais. Né? E no inverno, o urso adulto, ele alimenta-se quase que exclusivamente de gordura, é gordura de foca, tá ok? E ele vai construindo dessa forma suas próprias reservas de triglicerídeos. E no verão, é claro, lá de onde ele habita, esse urso mantém as suas atividades físicas normalmente, mas ele depende de quê? Da gordura do seu próprio corpo para obter essa energia. E dessa forma ele queima, né, de 1 a 1,5 quilos de gordura por dia para manter o organismo dele. Tá vendo? Tá vendo? Então, como é a poupança? Então, observe aqui, lembra que eu falei para vocês? Cada molécula de um ácido graxo de 16 carbonos vai gerar 108 moléculas de ATP. Por que aqui? Gera 7 FAD, né? Mas você vai lembrar que cada 7 FAD você vai multiplicar por 1,5 de ATP, né? Para ver a quantidade de ATP, vai ser referente aqui a 10,5 ATP. 7 NADH, né? Então, cada NADH vai corresponder a 2,5 moléculas de ATP. Então, vou multiplicar o 7 por 2,5. Aqui o 8 por 2,5. O 8 aqui por 2,5, né? Ok? E daí vai, ó, o FAD H2 por 1, o FAD H2 por 8 por 1,5, o NADH por 2,5, totalizando aqui, olha a quantidade de 108 moléculas de ATP. Muita energia, né? Uma poupança gorda, como nós falamos, da gordura no nosso organismo, tá? Então, só para vocês verem essa quantidade de energia que é produzida. Agora, vocês viram que nós falamos dessa beta-oxidação anteriormente, mas falamos o quê? Colocamos de um ácido graxo saturado. E os ácidos graxos insaturados? Como que eles sofrem o processo da beta-oxidação? Será que é exatamente igual? Você vai observar que eu vou mostrar aqui anteriormente para vocês, ó, que aqui forma a apelação da desidrogenase, nós vamos ter uma ligação trans, ó, tá vendo? Trans, o que significa esse trans? Esses hidrogênios aqui, do lado da dupla, estão numa posição transversa. E os ácidos graxos insaturados que nós temos na nossa alimentação, eles são cis, né? Então, estão na posição cis aqui, ó, né? Então, precisa... Aqui, tá vendo? Esse cis dodecanoil-CoA. Então, eu preciso transformar essa ligação cis em uma ligação trans. E como se faz isso? Tem uma enzima, quenoil-CoA isomerase, que vai colocar essa ligação na posição trans, formando aí, no caso, trans dodecanoil-CoA, para poder sofrer o processo da beta-oxidação, né? Então, a partir daqui, vai sofrer os mesmos passos que vocês viram anteriormente. Observem aqui, ó, depois que formou essa ligação aqui trans, nós temos aí a ação da enzima desidrogenase e da aciltransferase para complementar, no caso, a beta-oxidação, tá? Então, nós temos esse acerto, para vocês estão vendo, né, dos ácidos graxos insaturados. E agora, aqui uma outra pergunta.
Vocês viram que a quebra, ela ocorre sempre em número par, em dois carbonos, mas alguns compostos presentes na nossa alimentação pode ter ácidos graxos de cadeia com número de carbono ímpar, né? E daí, como vai ser esse processo, então? O que vai acontecer é que, nesse caso, aqui eu coloquei, requer mais 3 reações para oxidar. Por exemplo, vamos ver aqui esse propinoil-CoA, está vendo? É um ácido graxo de 3 carbonos. Então, como que vai acontecer? Nós temos a ação aqui do bicarbonato, né? Esse bicarbonato vai transferir um grupo CO2 para o propinoil-CoA, formando D-metilmalonil-CoA. E isso ocorre com a necessidade da biotina, né? Então, olha aqui a necessidade da vitamina biotina sendo necessária, né, para o metabolismo daqueles ácidos graxos de cadeia ímpar. Porque aí, dessa forma, o que vai acontecer? Então, observe que eu passo a ter aqui um ácido graxo com 4 carbonos, né? E daí, aqui tem a coenzima B12, né, que vai formar succinil-CoA, e essa succinil-CoA vai entrar onde? É um intermediário do ciclo de Krebs, então vai diretamente para o ciclo de Krebs, né? Mas observem bem direitinho que vai precisar da vitamina B12, né, da biotina, para que possa entrar lá no ciclo de Krebs esse ácido graxo de número de carbono ímpar, né? Aqui está a estrutura da vitamina B12, que é a cobalamina, que precisa do cobalto como oligoelemento inorgânico, tá ok? Como elemento central aí, tá ok? E vamos falar um pouquinho dos corpos cetônicos, os famosos corpos cetônicos. Pergunto eu para vocês, quais são esses corpos cetônicos? São a acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, né? Então, são esses 3 corpos cetônicos que são produzidos no nosso organismo. E esses corpos cetônicos, e eles são exportados e produzidos pelo fígado para permitir o quê? A oxidação desses ácidos graxos, né? Quando a acetil-CoA não está sendo oxidada no ciclo de Krebs. Então, quando nós não temos a entrada do acetil-CoA no ciclo de Krebs, o acetil-CoA ela vai ser desviada. Observe aqui, ó. Então, nós vamos ter excesso de acetil-CoA. Então, essas acetil-CoA se unem e formam acetato, né? A acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A vai formar o beta-hidroxi-beta-metilbutirato, que vai formar o acetato, e do acetato nós temos a produção da acetona e do beta-hidroxibutirato. O acetato e o hidroxibutirato, eles são utilizados, né, pelo cérebro e alguns outros órgãos, né, para a produção de energia. A acetona, ela é um composto volátil e ela é volatilizada pelo nosso próprio hálito, né? Então, por isso que indivíduos diabéticos ou organismo que em jejum prolongado pode ter aquele hálito cetônico, né? Devido à formação da acetona, né? Então, esses corpos, às vezes, eles são a única fonte de energia para ser utilizado por músculos esqueléticos, cardíacos, pela córtex renal também. Então, vão ser formados no jejum prolongado, né? Nesse caso, o cérebro pode se adaptar à sua utilização, tá ok? Então, eles são produzidos pelo fígado, então, como nós falamos, quando? Durante um período em que a quantidade de acetil-CoA ela excede
a capacidade oxidativa do fígado, né? Então, são usados, nesse caso, pelos tecidos extrahepáticos, como o músculo esquelético, o músculo. Quando a formação desses corpos cetônicos é maior que a velocidade da sua utilização, a presença desses corpos cetônicos, pode se elevar no sangue, né? Produzindo aí, no caso, a cetonemia. E também pode aumentar na urina, produzindo um quadro denominado de cetonúria. Né? Então, esses casos são observados aonde? No jejum ou no diabetes mellitus, né? Então, como nós falamos, o coração e o cérebro pode utilizar, né? E vocês conhecem, e é comum falar da dieta cetogênica, né? E essa dieta cetogênica que foca aí na ausência dos carboidratos na dieta, ela pode sim promover uma perda de peso efetiva. Por quê? Porque esses corpos cetônicos, eles têm caráter ácidos, né? São ácidos orgânicos, e vão promover o que é a redução do pH sanguíneo, e vão possivelmente promover o que é a acidose, né? Em pH baixo, a hemoglobina ela vai ser menos capaz de saturar-se com oxigênio. E a tendência, então, é o nosso organismo tentar restabelecer esse pH sanguíneo. Então, você vai sentir consumir muita água, né? Então, você vai sentir muita sede, porque você vai tender a excretar esses íons H+, através da urina, né? Então, os rins vão liberar as cetonas na urina, certo? E para ajustar esse pH, certo? Então, o corpo, aí você começa a perder peso, porque você está jogando diretamente essa energia fora, colocando essas calorias diretamente para fora, mas pode promover uma perda de minerais excessivas que pode trazer prejuízos ao organismo e pode mesmo ser fatal em alguns casos. Por isso que tem que ter um acompanhamento certinho para ver essa natureza, tá bom, gente? Então, olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, como eu estava falando, quando que vão ser formados esses corpos cetônicos? Quando não tiver a entrada da glicose nas células. Então, quando não tem a entrada da glicose nas células, eu não tenho o oxalacetato disponível para se condensar com acetil-CoA e seguir no ciclo. Então, porque o oxalacetato está sendo desviado para a produção de glicose. E o nome do processo, né, do mecanismo, do metabolismo para a produção de glicose chamado de gliconeogênese, né? Então, a partir do oxalacetato se produz a glicose, né? Então, essa glicose, para ser exportada para aqueles tecidos que não conseguem sobreviver sem ela, tá ok? Então, nesse caso, o acetil-CoA vai ficar livre. E o que ele faz? Ele vai se condensar com outro acetil-CoA e vai formar esses corpos cetônicos, né? Em onde o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato são utilizados, né, como fontes de energia, né? Então, como energia, como vocês viram, pelo coração, músculo esquelético, né? Tá ok? E é isso, meninos, aqui para vocês verem só os corpos cetônicos, né, a concentração deles na urina normal é menor que 125 miligramas por 24 horas, na corrente sanguínea é menor que 3 miligramas por 100 mililitros, e em extrema cetose, aí está aí num valor de 5 miligramas por 24 horas, né, na urina, e na corrente sanguínea, em torno de 90 miligramas por 100 mililitros, tá ok?
Então, é isso, meus jovens. Espero que tenha sido produtivo para vocês e qualquer dúvida, estou à disposição, tá ok? Tudo bem? Sobreviveram aí, meninos? Tudo bem. Ô, Então, professora. quero agradecer a presença de vocês, certo? E Professora, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Aquela lista de questões que a senhora ia passar é da aula de hoje e da aula de amanhã? Vai ser 2 questões que eu listas? vou passar são das aulas, de todas as aulas, Carlos, depois da prova que nós tivemos, tá ok? Então, depois da prova, nós vimos o metabolismo de carboidratos, né? Essa aula de hoje, e tem uma aula que. Então, eu vou fazer esse compilado de questões. Aqui, eu acho que essa é a nossa última aula presencial. Então, a lista vai ser dessas aulas. Nós tivemos poucas aulas, né? Depois, no segundo bimestre, tivemos muitos feriados, né? Então, aí, na última aula, a gente faz uma revisão, corrigindo essas questões. Então, Daí vai ter só da aula de bromatologia? Travou, eu queria perguntar para ela se era só da aula de bromatologia que ela ia passar essa revisão ou se vai ser da aula de amanhã também. foi. Gente, vocês estão escutando? Oi? Sim, a senhora tinha travado. Não, tinha travado aqui. Então, vocês entenderam direitinho? Então, a lista de exercício que eu vou passar para vocês, ela vai valer 2 pontinhos, tá, Carlos? Ok, daí vai ser. A senhora só vai passar essa lista de questões da aula de bromatologia ou vai ter da de Também. química da Só nutrição? que a de bromatologia, como vocês têm o ponto do trabalho, ela não vai valer ponto, só vai valer o conhecimento mesmo. Ah, tá, tranquilo. Mas mesmo assim é bom, né, para prova. Porque a senhora disse que tem algumas Isso. questões que Uhum. podem É um repetir. material para a gente ter, para tirar dúvida, né? Aham, Para vocês estudarem, ver se entenderam direitinho, tá bom? ok. Tá bom? Então, não deixam de fazer, quem sabe, né? Principalmente aqueles que precisam de nota, às vezes no choro, meio pontinho daqui, meio pontinho dali. Se você fez a lista, se você, né? Você tem ainda onde reivindicar, mas se tirou nota baixa, não fez lista, não fez nada, aí não tem muitos argumentos, não é verdade? Ok. Daí a senhora vai passar daí na próxima aula? Eu vou passar, Carlos, nesse final de semana, eu vou encaminhar para vocês. Na Ok. verdade, era para eu já ter encaminhado, eu não encaminhei, porque essa semana ela foi muito atribulada em função que tivemos